quando somos obrigados a cuidar de um doente. Existe um tipo de provação na vida que quase ninguém fala sobre. Não é a doença. É cuidar de quem está doente. Porque quem olha de fora costuma romantizar. Dizem que é amor. Dizem que é bondade. Dizem que é uma missão bonita. Mas a verdade, muitas vezes é mais complexa. Nem sempre quem cuida está ali por amor. Às vezes está ali por obrigação. Pode ser um filho cuidando de um pai com quem nunca teve paz. Pode ser um casal onde o amor já acabou, mas a doença ficou. Pode ser alguém que foi abandonado por todos e restou apenas uma pessoa. Ou pode ser alguém que cuida profissionalmente. Uma enfermeira. Um cuidador. Alguém que chegou ali, não por laços, mas por trabalho. E ainda assim, o peso existe. Porque cuidar de um doente não é apenas ajudar. É conviver diariamente com a fragilidade humana. É ver alguém perder forças, aos poucos. É presenciar a dor. E a dor transforma as pessoas. Quem sente dor, muda. Fica impaciente. Fica angustiado. Às vezes fala coisas que não falaria se não estivesse sofrendo. A dor tem pressa. E quem está com pressa de aliviar a dor, muitas vezes se torna duro. E quem cuida, recebe isso. Recebe o cansaço. Recebe atenção. Recebe palavras que às vezes machucam. Por isso existe um lado do cuidado que ninguém mostra. O lado do esgotamento. Da vontade de fugir. Do pensamento silencioso que surge quando ninguém está olhando. Eu não aguento mais. E sentir isso não te torna uma pessoa ruim. Te torna humano. Porque cuidar de alguém enfermo não é apenas um ato de amor. Às vezes é um ato de responsabilidade. Às vezes é um ato de consciência. Às vezes é simplesmente o que precisa ser feito. E existe algo profundamente espiritual nisso. Nem sempre estamos na vida para fazer apenas aquilo que queremos. Às vezes estamos aqui para enfrentar aquilo que nos transforma. Cuidar de alguém que depende de você. Mudar a forma como você enxerga a vida. Mudar a forma como você enxerga o tempo. Mudar a forma como você enxerga a fragilidade do ser humano. Porque um dia, todos nós fomos fortes. E um dia, todos nós também podemos precisar de alguém. Talvez essa pessoa que você cuida não tenha sido perfeita. Talvez tenha cometido erros. Talvez o relacionamento entre vocês tenha sido difícil. Mas agora, existe uma realidade. Existe alguém frágil diante de você. E a forma como você atravessa esse momento também molda quem você se torna. Não se trata apenas do doente. Também se trata de você. De quem você decide ser. Quando a vida fica pesada. Se você está cansado, pare um momento. Respire. Se a paciência acabar, recomece. Se o peso parecer grande demais, lembre-se de algo. Nem sempre precisamos amar uma situação para agir com dignidade dentro dela. Às vezes a grandeza humana aparece exatamente quando continuamos, mesmo sem vontade. Porque no silêncio da existência, cada gesto de cuidado tem um valor que ninguém vê. A água que você oferece, a madrugada que você perde, a paciência que você tenta recuperar, mesmo quando ela se esgota. Nada disso é invisível. A vida observa. A consciência registra. E o espírito aprende. Então, se você está vivendo esse momento difícil, não pense apenas no peso. Pense também na força que está nascendo dentro de você, sem que você perceba. Porque algumas das pessoas mais fortes que existem são aquelas que um dia tiveram que cuidar de alguém quando ninguém mais quis. E mesmo cansadas, mesmo feridas, mesmo imperfeitas, continuaram. E talvez, um dia, quando tudo isso acabar, quando o silêncio voltar para dentro da casa, quando o quarto ficar vazio, você vai entender algo que agora ainda não consegue ver. Que naquele período difícil da sua vida, enquanto você pensava que apenas estava sobrevivendo, na verdade, você estava evoluindo. Porque a vida tem formas estranhas de nos ensinar.
Às vezes ela ensina através da alegria. Mas muitas vezes, ela ensina através da responsabilidade que ninguém quer carregar. Cuidar de alguém quando é fácil, qualquer pessoa faz. Mas permanecer, quando é pesado, quando é cansativo, quando ninguém vê, isso revela algo raro dentro do ser humano. Caráter, consciência, espírito. Talvez o doente que está diante de você não tenha aparecido na sua vida por acaso. Talvez essa fase não seja apenas sobre dor. Talvez seja também sobre transformação. Porque no grande mistério da existência, existem encontros que parecem castigos, mas na verdade são lições. E um dia, quando essa história terminar, você poderá olhar para trás e dizer algo que poucos podem dizer. Foi difícil, Foi pesado. mas eu o não abandonei. E às vezes, isso é uma das coisas mais nobres que um ser humano pode fazer nesta vida.